Ei. Paz, igreja. Quantos estão bem? É aquele momento que o pregador sobe, se sentindo tão desnecessário. A gente acredita que a palavra de Deus precisa ser pregada, não é? Mas eu também, viu, pastor? Eu estava com aquela vontade, deixa eu ficar aqui, não é? E eu estou bem empolgado também pela visitação. Sempre é bom a gente chegar no lugar que, de alguma forma, você também é impactado, não é? Eu não sei o pastor Leonel, que já está assim, tantos anos na caminhada, mas a gente às vezes fica um pouco apreensivo ainda antes de pregar, né? Mas quando a gente é visitado, tudo bem? Quando a gente é visitado assim, dá uma confiança em Deus, não é? Deus enche a gente de graça, favor e misericórdia. Então, para quem ainda não me conhece, sou Alexandre Silva, sou um dos missionários da Missão Atalaia de Cristo. Estivemos ali no Juazeiro do Norte, em Ceará, um tempo. Estamos agora em Itanhaém, junto ao pastor Júnior, o qual, na verdade, trago um grande abraço, viu? Pastor Júnior, pastora Thaís, da Sara também. E eles disseram assim, vá lá, deixa Deus te usar, né? Então, eles me abençoaram para estar aqui. Não queria deixar de honrar o meu filho, Andrews. Filho, obrigado, viu? A esposa, Vanessa, precisou ficar lá para fazer lição com os filhos. Com o mais novo, com o Enzo, né? E isso é igreja, né? E o Andrews disse assim, não, pai, eu vou com o senhor. Filho, obrigado, viu, pela companhia. Eu entrei no carro e eu disse, mas por que você quer ir, filho? Ele falou, quero fazer companhia para o senhor. Eu me senti muito amado. Eu queria que você soubesse disso, filho. Eu sei que eu sempre posso contar contigo, mas hoje você mexeu comigo. Então, quero honrar você aqui em público e dizer o quanto eu sou feliz de poder ter você do meu lado e poder fazer essa viagem dando as nossas gargalhadas e também ficando um bom tempo em silêncio. Obrigado, viu? Meus irmãos, eu amo ser igreja. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus tem falado ao nosso coração. Abra comigo a sua Bíblia no texto de Atos. Atos é considerado um livro histórico. Atos tem historicidade, obrigado. Atos tem historicidade, conto. Alguém aqui gosta de uma boa história? Tem algum historiador aqui? Hein? Você é historiadora? Dá aula de história? Legal, muito bom. Bom, então você gosta de conto. E Atos é conhecido como um livro histórico. Por quê? Porque Atos conta as histórias da igreja primitiva. Alguns estudiosos dizem que Atos acaba de uma forma assim meio que inesperada, como que de alguma maneira tivesse dando uma sugestão de que a igreja precisaria continuar aqueles feitos. Só que hoje eu quero usar o texto de Atos no capítulo 18. Capítulo 18 conta a história de um dos maiores missionários da igreja de todos os tempos. Alguém sabe quem é esse homem? É o Paulo. O apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, enquanto um dos maiores vultos do Novo Testamento, ele desenvolve e estabelece a igreja de Jesus em muitas províncias, em muitas regiões. Só que deixa eu te dizer uma coisa, se existisse ou se houvesse alguma aplicação, antes mesmo do texto eu já queria te dizer, os grandes homens de Deus também passam por aperto. Os grandes homens de Deus em algum momento precisam ser visitados, porque senão eles param. E o apóstolo Paulo, no texto que nós vamos ler, verso 9 e 10 de Atos 18, ele recebe uma visitação do próprio Senhor Jesus. Eu quero ler o texto e já te conto o contexto disso. Atos, capítulo 18, versos 9 e 10. Diz assim o texto: numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão e disse: não tenhas medo, continua pregando e não te cales. Eu já vou continuar o verso 10, mas deixa eu falar uma coisa. Eu fico imaginando o Senhor Jesus chegando diante desse homem, que precisou ser encontrado no caminho, precisou de alguma forma depender dos amigos depois de ficar cego, precisou passar um certo período de aproximadamente 3 anos e meio no deserto da Arábia,
para receber as revelações numa visão como essa. Agora pensa comigo que em um momento Jesus aparece para esse homem e transmite as revelações, as boas novas. Porque Paulo disse: eu não recebi de ninguém, mas do próprio Senhor Jesus. Anos depois, na história, enquanto ele está transmitindo as mensagens que ele recebeu, ele precisa ser visitado de novo, mas agora não é para receber as boas novas. Agora é para receber encorajamento. Se Jesus precisar te visitar para te revelar algo, Ele faz. Se Ele precisar te visitar para te encorajar, Ele faz. Agora, olha o verso 10. Pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto eu tenho muita gente nesta cidade. Eu quero conversar alguma coisa debaixo do tema cultivando a mentalidade missionária. Você pode repetir isso comigo? Cultivando a mentalidade missionária. Por que eu acho importante cultivar a mentalidade missionária? Porque eu tenho entendido que missões não se faz necessariamente como nós temos dito, indo, orando e investindo. É também, isso é verdade. Mas missões só é feita como se deve, no meu entendimento, a partir de uma consciência missionária. Se eu não consigo ir, se eu não consigo investir, eu consigo minimamente orar. Mas sem uma consciência missionária, até a minha oração é destoante daquilo que a Bíblia diz. O contexto do apóstolo Paulo era exatamente o contexto missionário. Ele estava numa cidade de Corinto. E ele estava ali fazendo a obra missionária. Só que naquele contexto ele começa a passar por dificuldade, porque ele estava sendo ameaçado. Ele estava debaixo de perseguições, de ameaças, debaixo de pessoas que o contestavam, debaixo de pessoas que de alguma forma queriam destruir um certo legado que ele já tinha estabelecido, e impedir que o evangelho, ou essa mensagem, se propagasse ainda mais. E o texto sugere que de alguma forma, esse grande homem de Deus, por um momento, pensou em parar. Esse grande homem de Deus, por algum momento, ele foi e recebeu o baque. A ponto de uma intervenção do próprio Senhor Jesus precisar acontecer naquela noite. Meus irmãos, falar de mentalidade missionária é falar de um encargo que a igreja carrega. Você já parou para se perguntar por que vocês, como igreja, conseguem sustentar essa vivência missionária durante tantos anos? 305 marmitex. Meu Deus. Você já parou para pensar o que move você, enquanto igreja, a se envolver nesse negócio? Você já parou para pensar quantos anos essa casa está envolvida, e mês após mês, se envolvendo com pessoas que muitas vezes nem conhecem, mas tem uma causa em comum? Eu vou dar um motivo, pelo menos. É consciência missionária, sendo cultivada mês após mês. E digo mais, já saiu do nível do sentimento, já saiu do nível do frenesi gospel, porque um frenesi gospel, um sentimento não sustenta ao menos 15 anos, 20, só nessa casa aqui. O Atalaias é mais velho do que a igreja, é isso? Quantos anos de Atalaias? 22 anos de Atalaias de Cristo. Se fosse só sentimento, eu tenho certeza que já tinha parado. Quando você transiciona do nível do frenesi, do sentimento, para o entendimento, e passa a cultivar,
os resultados são inevitáveis. Por quê? Eu tenho certeza que vez ou outra Jesus precisou aparecer ou falar aos líderes dessa casa para dizer: não parem. E eu vim nessa noite como mais uma voz para dizer: não parem. Eu tenho muito povo ainda. O apóstolo Paulo, quando ele é tentado a desistir de implantar o reino do Senhor naquela cidade, por causa das perseguições, por causa muitas vezes das críticas, ou às vezes da falta de reconhecimento, ele recebe a visita de Jesus e de alguma maneira é encorajado. E eu acho interessante que a primeira fala de Jesus, quando aparece nesse contexto, é: não tenha medo. Não tenha medo. Não vai faltar com aqueles que vocês já se comprometeram. Não tenha medo quando eu der uma nova direção para uma nova cidade, para um novo país, para uma nova pessoa. Não tenha medo. Estão falando, estão criticando, está difícil, estão querendo perseguir você. Não tenha medo. Jesus continua dizendo: continua pregando e não te cales. Eu lembro de Jeremias, quando ele tentou parar de pregar o evangelho. Chegou um momento que ele disse: existe um fogo cerrado no meu peito, e esse fogo não me dá descanso. Se você tem algo queimando no seu coração, mas existe um contexto que está querendo abafar aquilo, Jesus está dizendo para mim e para você: não te cales. Não te cales. Continua pregando. E vou dizer mais: qual é a forma que você tem pregado? Você está falando de um relacionamento pessoal? Você está falando de encorajamento em um grupo? Você está falando de comportamento? Seja lá qual for a forma que você tem anunciado o evangelho onde você está, prega e não te cales. Dessa maneira você e eu, nós conseguimos cultivar a mentalidade missionária. Meus irmãos, entendam isso. Uma igreja, em sua essência, ela é missionária. A igreja não pode ser um fim nela mesma. A igreja é um instrumento do reino de Deus. E se uma igreja não é envolvida com a obra missionária, ela não tem razão de ser. Então a questão em que Jesus precisa aparecer para o apóstolo Paulo, não é uma questão secundária. Não é assim, pastores? Quando nós temos que tomar uma decisão muito importante para a vida da igreja, é como se o próprio Jesus tivesse que aparecer para dizer algo. E eu tenho certeza no meu espírito que o Senhor quer que eu compartilhe isso. Porque a continuação do texto diz assim, ó: eu sou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te. O irmão levantou a voz ali em profecia. Eu creio em profecia. E era exatamente aquilo que eu entendia que o Espírito Santo queria falar comigo. Eu quero testificar naquilo que o irmão trouxe. Eu nem conheço o irmão, mas era exatamente isso que eu entendia que eu tinha que falar também. Eu sei que ele direcionou a palavra profética para o casal de pastores, mas eu quero tomar liberdade no Espírito de ampliar essa mensagem. Não vai haver mal contra essa casa. Não vão conseguir manchar a reputação dessa casa. Prega e não te cales. Vocês têm um encargo como igreja nessa cidade que eu imagino que vocês já têm noção. Eu quero complementar aquilo que Deus já tem feito e falado durante esses anos. Tem muita gente nessa cidade. Ainda não é o fim, vocês não chegaram no ápice daquilo que Deus quis fazer através dessa casa. Vocês estão muitos anos fazendo isso já, pastores. E de vez em quando, eu não sei se é o caso, viu? Nem estou dizendo que Deus está me mostrando, mas de vez em quando a gente fica: será? Eu não sei, já foram tantos anos. Prega e não te cales.
Eu tenho muita gente nesta cidade, diz o Senhor dos Exércitos. Cultivar uma mentalidade missionária envolve você ter uma mentalidade de conquista. A mentalidade de conquista, ela não é baseada necessariamente no número de cadeiras que são preenchidas. O número de cadeiras que são preenchidas, na verdade, elas só demonstram o que Deus está fazendo e pode continuar fazendo. Eu gosto de uma igreja no sentido predial cheia. Eu gosto de ver todas as cadeiras lotadinhas. Mas quando o Senhor Jesus precisa aparecer para nos encorajar e nos levar a cultivar a mentalidade missionária, é porque Ele está querendo fazer algo além disso. Quando as dificuldades vêm, as barreiras vêm, é que de alguma maneira existe uma multiplicação em vista. Prega e não te cales. Cultivar a mentalidade missionária envolve ter mentalidade de conquista. Agora, quando nós estamos acomodados àquilo que Deus já está fazendo, acomodados à estrutura que nós temos, acomodados com as pessoas que nos relacionamos, a tendência é ser afligido por uma perseguição, a tendência é acolher uma ofensa, porque a gente vai baixando a guarda, tendo em vista a estrutura construída. A estrutura está para nos servir, e não o homem para servir a estrutura. Quantos estão entendendo o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Prega e não te cales. Eu tenho muito povo nessa cidade. O povo dessa cidade chegando nesta casa significa mais missionários sendo enviados, mais cidades sendo alcançadas, nações sendo alcançadas. O apóstolo Paulo é encorajado por Jesus. Para a gente cultivar essa mentalidade missionária, é necessária a mentalidade de conquista. Mas por que uma mentalidade de conquista se Jesus está voltando e necessariamente nós não teremos nada ou levaremos nada? Se a nossa mentalidade de conquista está associada meramente às coisas materiais, existe um encorajamento do céu para a nossa vida hoje. É mais do que isso. Se trata de um quadro maior. Deixa eu abrir uma parte do meu coração. Eu e minha família, nós fomos parar no sertão em 2016. E não se importe da gente falar do sertão, porque é a nossa história. Cada um tem a sua história, não é assim? Eu digo que às vezes eu mesmo canso, né? Mas eu sei hoje por que Deus me enviou para o sertão. Porque em algum momento em São Vicente, na minha comunidade local ali, eu estava me sentindo a última bolacha do pacote. E um dia o Senhor falou ao meu coração: eu precisei tirar você da vitrine. E ali naquele lugar onde poucas pessoas me viam, eu precisei aprender, pregar e não me calar. Eu precisei aprender a ter uma mentalidade de conquista que não estava associada a status social. Eu precisei ser moldado, transformado, para que eu não fizesse da igreja local, das pessoas, o degrau do sucesso ministerial. E eu quero encorajar você, líder de célula, nessa noite. Não utilize a sua célula como um degrau. Lembra que Deus te colocou ali porque tem muito povo nessa cidade. Prega e não te cales ali. A mentalidade de conquista, ela não está associada àquilo que eu posso conquistar necessariamente para o meu bel prazer. Ela está associada ao quadro maior. Qual é o quadro maior? Existe um Deus criador de todas as coisas, com um plano macro, e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. É verdade. Nós sabemos que nem todos serão salvos, porque depende da resposta de cada um. A gente sabe que de alguma maneira, nós teremos oportunidade de falar para pessoas que não querem ouvir. Mas quando nós então
cultivamos uma mentalidade missionária, as adversidades, os conflitos, as perseguições não nos pararão. Você vai conseguir compreender o seu lugar. Quantos aqui jogam xadrez? Irmão, tem mais alguém que joga xadrez aqui? Mais um ali. Vocês que jogam xadrez, vocês sabem que o xadrez é um jogo estratégico. Xadrez é um jogo de estratégia. O nosso Deus é um Deus estrategista. Quando Deus quer trabalhar com uma igreja, a mentalidade missionária, como Ele tem feito conosco hoje, significa que Ele quer movimentar algumas peças do tabuleiro. O que o Senhor está querendo falar ao nosso coração, depois desse mover, depois das palavras proféticas, é sobre movimentações numa igreja local que na verdade vão resultar em consequências missionais. E aqui é entendimento espiritual agora, pastor. Vocês têm pensado em decisões. O Senhor está dando algumas estratégias para vocês lidarem com a igreja e vocês vão precisar movimentar algumas peças. O Senhor está dizendo assim, olha, leve em consideração o quadro geral, o quadro maior. Cultivando uma mentalidade missionária, tendo uma mentalidade de conquista, você começa a perceber que não faz sentido o bel prazer ou somente a tua conquista pessoal. Você começa a perceber que o quadro maior, a movimentação do céu nesse aspas jogo, faz mais sentido do que o seu pensamento. Sabe, meus irmãos, quando Deus começou a tratar pessoalmente no meu coração, e me fazer olhar que tudo aquilo que Ele me usa para fazer é em benefício do corpo, os meus olhos foram abertos como os olhos do apóstolo Paulo a caminho de Damasco. Eu era um líder religioso, cego, que não conseguia enxergar a movimentação celestial no meu posto de atuação. E eu creio que você não precisa passar mais por isso. Você pode ter clareza daquilo que Deus está querendo fazer contigo. E se você é um peão no tabuleiro, seja um peão. Se você é um cavalo do tabuleiro, seja um cavalo. Se você é uma torre no tabuleiro, seja só a torre. Se é movimentação lateral, movimente-se lateralmente. Se é movimentação diagonal, movimente-se. Lembra no deserto? A nuvem se movia, o povo se movia. Deixa Deus usar os teus pastores e líderes para movimentar você quando for necessário. Porque o que Ele está querendo fazer está associado ao quadro maior. A mentalidade missionária está sendo cultivada. É mais do que aquilo que você gosta de fazer. Quantos aqui já montaram um quebra-cabeça de mais de 100 peças? Quanto tempo vocês levaram, lembram? Uma semana? Mais de 100 peças? Tem mais alguém aqui que já montou quebra-cabeça mais de 100 peças? Está montando? Quanto tempo já está montando? Faz 3 dias. Presta atenção nisso. Tem revelação espiritual nisso. Veja, uma semana, 3 dias. Mais alguém já montou um quebra-cabeça de mais de 100 peças? Você? Quanto tempo? Bastante? Mais de 5 dias? Última pergunta. Você, meu irmão? 2 horas? 2 dias? Presta atenção nisso. Um quebra-cabeça com mais de 100 peças, ele traz tonalidades de cores diferentes. E quando uma peça está solta no meio das outras, parece não fazer sentido, ela não vai encaixar ali. E você testa, você faz o quê? Você testa o encaixe, não dá. Pega outra, testa o encaixe, não dá. Pega outra, testa o encaixe, não dá. Mas quem está testando, está pensando no quadro maior. Desistiu daquela peça porque não coube ali? Sim ou não? Aquela peça ela vai ser útil, mas ela só encaixa no lugar dela.
Testou com você aqui, não deu? Segura. Testou com você aqui, não deu? Calma. Tentou encaixar aqui, não encaixou? Confia. Vai chegar o teu momento. Existe um espaço só teu. Relarachai. Não pense em se encaixar no lugar que não é teu. Enquanto a igreja cultiva uma mentalidade missionária, enquanto a igreja desenvolve uma mentalidade de conquista, você espera o teu tempo, o teu momento, onde você pode atuar, qual é a movimentação que o Senhor está fazendo a teu respeito. Deus tem feito grandes coisas nessa casa e através dessa casa. Todos aqui têm utilidade, dons, talentos. Nós não estamos mais vivendo o tempo em que o comportamento de um determina a minha reação negativa. Um dos grandes problemas na igreja atual, e eu vou trazer a solução também, porque eu não sou crítico de igreja, é que nós estamos muito ofendidos, se vitimizando à toa, porque muitas vezes a gente quer forçar um encaixe desnecessário num lugar ou num ambiente que não é nosso. A solução é você encontrar o seu lugar em Deus, o seu espaço e ser alguém resolvido. Você precisa de alguma maneira começar a mapear seus pensamentos, mapear suas emoções. E quando o Senhor Jesus vier te encorajar, como fez com o apóstolo Paulo, você pode ler a sequência do texto. O apóstolo Paulo, ele desenvolve e cumpre o propósito dele naquele lugar. Se essa é uma noite onde Deus está usando o Alexandre para encorajar você e dizer assim: prega e não te cales, ninguém te fará mal. Se Deus está usando a minha vida nessa noite para dizer assim: olha, o teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar, confia, faça assim. Teve períodos, pastores, que eu olhava os ministros que eu gostava e eu queria fazer igualzinho eles. Eu não sei se todos passam por isso, mas foi terrível quando eu descobri que eu não era como eles. Foi terrível eu me aceitar do meu jeito. É assim mesmo que eu prego, é desse jeito mesmo. Uma parte vai gostar, a outra não vai. Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque eu encontrei o meu lugar em Deus. É porque agora eu entendo qual peça eu sou nesse tabuleiro. É porque agora eu sei qual é o meu espaço onde eu posso me encaixar. A minha mentalidade missionária está sendo cultivada dia a dia. A minha mentalidade de conquista está sendo avivada semanalmente, porque as minhas conquistas, elas estão associadas àquele quadro maior. E eu quero finalizar, meus irmãos, com encorajamento. Pregue e não te cales. Eu tenho muito povo nessa cidade. Enquanto nós não desenvolvermos uma mentalidade missionária, e cultivá-la de modo que nós saiamos então daquela percepção humanista de usar o ministério como degrau, a insatisfação vai continuar no nosso interior. Não vem para a cozinha do yakisoba só para mostrar que você trabalha. Venha para a cozinha do yakisoba, trabalhe muito, mas entendendo, eu encontrei o meu lugar. Eu sei qual é o meu espaço. Não tem quando você vai fazer a entrega do yakisoba, eu só estou aproveitando a oportunidade das coisas que eu ouvi aqui. Não sei se é de moto, de carro, eu encontrei o meu lugar. Eu estou fazendo a obra missionária. Quando eu pego esse violão para tocar, quando eu pego esse microfone para pregar, quando eu vou limpar esse chão, eu encontrei o meu lugar. Meus irmãos, sabem de uma coisa? No final das contas, o que importa é descobrir qual é o gosto do Senhor Jesus. Vocês já ouviram a história do bolo de chocolate? Eu vou contar para encerrar. Um crente muito empolgado, com o coração entusiasmado e voltado para a obra do Senhor, cultivava mentalidade missionária.
Certo dia ele acordou animado, empolgado e disse assim: eu amo tanto Jesus, eu quero tanto fazer alguma coisa para Ele, para demonstrar o meu amor. E ele: já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um bolo de chocolate e eu vou entregar para Jesus. E então ele se envolve com o coração naquilo. Ele começa a comprar os ingredientes, daqui um pouco vai para a casa dele, trabalha todos aqueles ingredientes na sequência. Até a temperatura do bolo está no ponto, porque se passar queima, se deixar para cá fica cru. Quantos cozinheiros nós temos aqui? Deixa eu ver. A temperatura tem que estar assim, não é? E ele faz. E daqui um pouco ele coloca um enfeite gostoso, fica top. E ele vai todo feliz apresentar esse bolo de chocolate para o Mestre Jesus. E diz assim: olha, Senhor Jesus, o que eu fiz para o Senhor. Mas ele fez de coração. Ele fez com sinceridade. Ele tirou dinheiro do bolso para comprar os ingredientes. E o Senhor Jesus disse: que incrível. Parabéns pela sua dedicação. Porque o Senhor Jesus, ele é honesto, é cavalheiro, não é? Você foi sensacional. Só tem um detalhe: eu não gosto de bolo de chocolate. Não faça um bolo de chocolate para Jesus sem certificar que é o que ele come. Meus irmãos, está claro que isso aqui é uma alegoria furada, que não tem nada de Bíblia nessa alegoria, amém? O que eu estou querendo dizer é que você e eu, nós precisamos encontrar o nosso lugar no reino do Senhor, o nosso lugar na igreja local, porque enquanto nós desenvolvemos e cultivamos a mentalidade missionária, nós vamos então trabalhando dentro do nosso quadro, dentro do nosso raio de atuação, dentro daquilo que Deus propõe no coração dos líderes da casa. E quando a movimentação acontecer, não bate a perna e não esperneia que nem menino birrado, não. Confia, espera, porque tem um quadro maior e às vezes você não está vendo o que eles estão vendo. Você não tem informações que os líderes da casa têm, amém? Deixa o Senhor movimentar, deixa a nuvem agir. Ninguém os fará mal. Ninguém os fará mal. Eu quero fazer um convite. Se de repente você chegou aqui nessa noite, e você até tem atuado, trabalhado na obra missionária, você se envolve com a igreja, mas de alguma forma você percebeu, em algum momento o seu coração estava se perdendo. Eu não tenho certeza se eu devo pedir para você ficar em pé. Nesse momento eu acho que não, dada a proporção que isso pode dar para você. Mas eu quero te convidar, pelo menos em um minuto, a ajustar o seu coração agora mesmo com o teu Senhor Jesus. Porque o que Deus está fazendo é querendo potencializar a sua missão. O Senhor se agrada com o teu serviço. O Senhor se agrada com o teu envolvimento. Mas pode ser melhor, porque com o coração aliado é mais gostoso. Quando você cultiva a mentalidade missionária e tem o seu coração ajustado, você potencializa o alcance. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo venha com doçura, como o Senhor ministrou com doçura no meu coração. O Senhor me conduziu a ministrar de forma doce nessa noite. Eu oro para que o teu Espírito Santo venha com a doçura do início do culto, tratar o coração do meu irmão e da minha irmã, para que eles então compreendam que fazem parte de um quadro maior, e que eles continuem sendo usados por Ti. Senhor, que a doçura do Teu Espírito venha acalentar e ajustar os pensamentos, assim como foi ministrado e o Senhor ministrou pela vida da pastora. Vai colocando em ordem os pensamentos. Que a doçura do Senhor equalize os corações.
Senhor, faça convergir o coração dos filhos aos pais nessa noite, e dos pais aos filhos. Que toda camada de ajuste seja feita com doçura, e assim como o Senhor pairava e dizia que se agradava da adoração dos teus filhos, essa intimidade possa continuar acontecendo, essa mentalidade missionária sendo cultivada, uma mentalidade de conquista alinhada com os céus. Revela a tua igreja, Senhor, os intentos do inimigo para prejudicar a reputação dessa casa, e ao mesmo tempo dá as soluções. Desbarata os inimigos, confunde-os, e leva o teu povo em unidade a alcançar vidas para o Senhor, cada um dentro do seu espaço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Aleluia. Sim. Aleluia. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pastor Leonel, eu tenho uma palavra do Senhor para essa casa. Além do que o Senhor Deus já fez aqui, além da mensagem que foi pregada, o meu espírito borbulhava na viagem, e ficou claro para mim, os anos que vocês já têm atuado na obra missionária, foram importantíssimos para tudo aquilo que o Senhor Deus queria fazer. Só que tem mais. Mesmo o cansaço dos anos, que é natural, está convergindo agora para o potencial dos próximos passos. O Senhor trabalha muito, e mesmo que a tendência é deixando natural também, tem uma chave virando também para uma nova movimentação, novas formas. Deus vai usar o Senhor em novas formas, até alguns ambientes diferentes, sem deixar de fazer o que já estão fazendo como casa. E eu tenho certeza que vai ser incrível. O Senhor está tratando coisas no coração de vocês, coisas legais, viu igreja? Coisas legais. E Ele mostrou talvez até alguns mapas. Esses mapas, eles não significam necessariamente a geografia. Existia uma mensagem que era a estratégia que ele estava querendo dizer. Mapa está associado à estratégia também. Então as estratégias estão começando a chegar, para vocês continuarem fazendo o que estão, e embarcar nesse novo espaço, essa nova movimentação. No xadrez, às vezes é lateral, às vezes é diagonal, frente, trás. O Senhor está trazendo a estratégia que vocês precisam. Obrigado pela vida do Senhor, obrigado pela sua vida, pastor. Eu honro pessoas como vocês. Eu cresço e aprendo com pessoas como vocês, mesmo chegando agora. Mas o Senhor tem me ensinado por intermédio da vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho da igreja. E ouçam o
o que o Senhor está dizendo a essa casa por intermédio dos líderes da casa. Confie que o Senhor vai movimentar o que for preciso para potencializar, porque tem um quadro maior. Obrigado, viu, pastor? Deus me chamou,